de uma igreja saudável. Deus, neste momento pedimos que Tu venhas em nome de Jesus, ensinar-nos por meio da palavra do Senhor, que vai ser exposta. Deste modo pedimos que Tu venhas em nome de Jesus usar-me, que a minha boca seja a Tua boca, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Marcas de uma igreja saudável. Eu penso que, inicialmente, é importante entendermos que não existem igrejas perfeitas. Existem igrejas saudáveis. Deste modo, nós podemos dizer que a igreja primitiva não foi perfeita, foi saudável. Não foi perfeita porque acaso que envolve que explicita que na mesma não havia perfeição, como o caso que nós conhecemos, que envolveu Ananias e Safira. Saudável, porque os versos de 42 a 47 do capítulo 2 de Atos destacam algumas coisas acerca da igreja primitiva que eu chamo de marcas de uma igreja saudável. Quais são essas marcas? Quais são essas marcas? Em primeiro lugar, firmeza doutrinária é a primeira marca. A primeira marca de uma igreja saudável é a firmeza doutrinária, é a consistência doutrinária. O verso 42, em sua parte inicial, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O verbo perseveravam indica resiliência, resistência. Em outras palavras, indica que a igreja primitiva não abria mão da doutrina dos apóstolos. Firmeza doutrinária. Esta é a primeira marca de uma igreja saudável. Você quer conhecer uma igreja saudável? Observe se há nela compromisso com a palavra de Deus. Observe se há firmeza doutrinária, observe se há consistência doutrinária, observe se há preocupação em transmitir o que a palavra de Deus de fato ensina. Você sabe que nós vivemos em uma época onde há uma quantidade enorme de igrejas que não possuem compromisso em expor a palavra de Deus com fidelidade. Nós vivemos em uma época onde, infelizmente, muitos púlpitos estão negociando a verdade acerca da palavra de Deus com sucesso, com pragmatismo. Então, a primeira marca de uma igreja saudável é a firmeza doutrinária. Diz o verso 42, em sua parte inicial, que a igreja primitiva andava de acordo com os ensinos dos apóstolos, estava firme na doutrina dos apóstolos, andava doutrinariamente de acordo com o que os apóstolos haviam ensinado. Uma igreja saudável, em primeiro lugar, tem o compromisso, volto a enfatizar, de expor a palavra de Deus com fidelidade. Segunda marca de uma igreja saudável
é a comunhão com Cristo e suas obras e seus feitos. Comunhão com Cristo e suas obras e seus feitos é o que destaca a parte B do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A expressão partir do pão tem a ver com o que o apóstolo Paulo ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vocês sabem que em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo trata acerca da Santa Ceia. Então, esta expressão aí do final do verso 42, partir do pão, tem a ver com a celebração da Santa Ceia. E vocês sabem que a Santa Ceia representa o que Cristo fez por nós, por sua igreja. Que a Santa Ceia comunica a Jesus e os feitos de Jesus. Isso significa, nas entrelinhas, que a igreja primitiva tinha compromisso com Cristo, com Jesus Cristo e com os feitos de Cristo, no que diz respeito a o que Cristo fez, portanto, pela mesma. Uma igreja compromissada com Jesus Cristo e com os feitos de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja saudável é uma igreja que tem comunhão com Cristo e com seus feitos. Isso significa que é uma igreja que tem consciência de que quem mantém é Cristo Jesus. É uma igreja que tem consciência de que a salvação vem do que Cristo fez, dos feitos de Cristo. É uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que enaltece a Cristo e os feitos de Cristo. O compromisso dela é com Cristo, a comunhão dela é com Cristo, a vida dela se restringe a Cristo e não aos homens. É uma igreja que está preocupada em manter relacionamento, em manter comunhão com Cristo. Em outras palavras, é uma igreja que está preocupada em viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. É uma igreja que está preocupada em andar de acordo com o que Cristo ensinou. Comunhão com Jesus e seus feitos. A ceia, o partir do pão, no meu entendimento, explicita exatamente isto. Já que, volto a enfatizar, a Santa Ceia comunica a grandiosidade dos feitos de Cristo no que diz respeito à salvação da sua igreja. Mas ainda, uma igreja saudável, em terceiro lugar, possui comunhão com o Espírito Santo. Esta é a terceira marca de uma igreja saudável. Comunhão com Cristo e seus feitos. Em terceiro lugar, comunhão com o Espírito Santo. É o que destaca o verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sinais e prodígios feitos por intermédio dos apóstolos. Homens de Deus usados pelo Espírito Santo. Os sinais e os prodígios, os atos extraordinários, ocorridos no contexto do Novo Testamento, são resultados da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso que eu digo que a terceira marca de uma igreja saudável é a comunhão com o Espírito Santo. É uma igreja que tem relacionamento, que tem comunhão com o Espírito Santo. É uma igreja que tem intimidade com o Espírito Santo. É uma igreja que é sensível à voz do Espírito Santo. É uma igreja que se volta ao Espírito Santo. E aí a gente vê nela coisas extraordinárias. Vocês sabem que nada é mais extraordinário do que
a salvação de uma pessoa? Porque quando Deus salva alguém por meio da ação do Espírito Santo, Deus muda. Deus muda. Deus transforma. Vejam que quando a igreja recebe o Espírito Santo, coisas extraordinárias passam a acontecer na vida da igreja. O que o verso 43 do capítulo 2 chama de sinais e prodígios. Meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja saudável é uma igreja que tem comunhão com o Espírito Santo. Os seus membros são saudáveis, porque os seus membros possuem comunhão com o Espírito Santo, são sensíveis à voz do Espírito Santo. Vivem de acordo com as regras da palavra de Deus, porque são sensibilizados a ouvir e a seguir a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Relacionamento, comunhão com o Espírito Santo. É certo que a igreja tem o Espírito Santo. É certo que o Espírito Santo está na igreja. Mas isso não significa que todos os que possuem o Espírito Santo possuem uma grande intimidade com o Espírito Santo. Por isso é certo afirmarmos, sustentados no que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, que há uma necessidade de nos enchermos do Espírito Santo. O que significa? Significa que há uma necessidade de sermos manobrados, de sermos dirigidos, de sermos dominados, de sermos controlados pelo Espírito Santo. Uma igreja saudável é uma igreja que é controlada, uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, porque ela tem comunhão com o Espírito Santo. Coisas extraordinárias acontecem na vida dela, coisas extraordinárias, sinais, prodígios, conversões. Pessoas que são impactadas pelo Evangelho. É uma igreja viva, é uma igreja ativa, é uma igreja dinâmica. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que serve, porque ela é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Os seus membros estão preocupados em enaltecer a Jesus Cristo e os feitos de Jesus Cristo, unicamente porque este é o papel principal, primordial do Espírito Santo. Terceira marca de uma igreja saudável: comunhão com o Espírito Santo. Uma igreja que tem comunhão com o Espírito Santo é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. É uma igreja que tem poder. É uma igreja viva. Hoje nós ouvimos tanto sobre avivamento. Sabem por quê? Porque de fato há uma necessidade de sermos avivados. Isso significa que há uma necessidade, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto membros da Igreja de Cristo, de sermos cheios, ou por que não dizer de termos uma intimidade maior, uma comunhão com o Espírito Santo. Sermos menos dominados e dominadas por nós mesmos, por nossos intentos, pela nossa carne. Sermos menos nós e mais do Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. É certo, portanto, dizer que o índice de escândalos presentes na igreja brasileira tem a ver, meus irmãos e minhas irmãs, com a ausência de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo. Há muita conversa acerca do Espírito Santo.
Há muitos eventos que tratam acerca do Espírito Santo. Mas, infelizmente, em função do que nós temos visto e notado, há pouco relacionamento, comunhão com o Espírito Santo. Quando a gente vai para a história da igreja, precisamente a partir do século XVIII, a gente se depara com grandes eventos, como o que ocorreu na Inglaterra, eu já disse aqui com John Wesley, onde inúmeras pessoas são transformadas, mudadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo agiu de modo extraordinário por meio da vida de John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley. A igreja primitiva tinha comunhão com o Espírito Santo. É o que destaca intimidade, relacionamento, é conversar, é estabelecer comunicação com o Espírito Santo. Quarta marca de uma igreja saudável. Quarta marca de uma igreja saudável: comunhão entre os seus membros. Primeira marca, firmeza doutrinária. Verso 42, em sua parte inicial. Segunda marca, comunhão com Jesus e seus feitos. Terceira marca, comunhão com o Espírito Santo. Quarta marca, comunhão entre os seus membros. É o que destaca a parte final do verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A celebração da Santa Ceia, esse ato de partir o pão, é sinônimo de comunhão. Porque a ceia nos conclama a vivermos unidos, juntos. A quarta marca de uma igreja saudável é a comunhão entre os seus membros. Comunhão espontânea, é o que destaca o verso 46, em sua parte B. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, parte final, parte B, com alegria e singeleza de coração. Comunhão espontânea. Não havia nada forçado, engessado. A ideia do verso 46 é de que havia uma satisfação enorme por parte destes irmãos em estarem juntos, em celebrar em cultos com a finalidade de glorificarem a Deus. Comunhão espontânea, nada forçado, nada engessado. Havia uma naturalidade por parte desses irmãos, havia um desejo de estarem juntos. Comunhão solidária, é o que destaca os versos 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ajudavam os que entre eles tinham necessidades. Primeiro, comunhão espontânea, nada forçado. A palavra alegria indica isto. Segundo, comunhão solidária, coração aberto à necessidade do outro. Mãos estendidas à fome de quem tinha fome.
comunhão solidária, sensibilidade à dor alheia, ou sensibilidade à dor dos seus irmãos. Havia preocupação de sanar dificuldades materiais que passavam a envolver alguns dos membros dessa igreja. Comunhão solidária, preocupação uns com os outros, preocupação no que diz respeito à vida financeira, à vida, no que diz respeito às questões materiais dos seus membros, é o que destaca os versos 44 e 45. Ajudavam os necessitados. Vocês sabem que os diáconos tinham este papel no contexto do Novo Testamento. A finalidade da existência dos diáconos no contexto do Novo Testamento foi exatamente assistir às necessidades dos viúvos, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Havia por parte dessa igreja uma preocupação com a barriga do outro, se estava vazio ou não. Irmãos, às vezes nós não nos preocupamos com os nossos irmãos. Quando a crise chega, quando este ou esta perde o emprego, quando este ou esta, às vezes, deixa de ter o que comer em sua despensa. Quantos de nós estamos atentos a essas dificuldades que passam a envolver, muitas vezes, irmãos que fazem parte da mesma igreja que somos membros? Comunhão solidária, comunhão cultica, ou comunhão litúrgica, é o que diz aí a parte A do verso 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, verso 46, verso 47, louvando a Deus. Havia uma concordância litúrgica, cultica, de que só Deus devia ser enaltecido, cultuado. Louvavam a Deus, se reuniam com a finalidade, culticamente falando, liturgicamente falando, de exaltarem a Deus. Deus exaltado. Uma igreja saudável é uma igreja que vive em comunhão, e essa comunhão é espontânea, e essa comunhão é solidária, e essa comunhão é litúrgica. Há uma concordância por parte dos seus membros, que todos devem, em seus cultos, enaltecerem unicamente a Deus. Não há espaço para pessoas serem exaltadas e enaltecidas, só a Deus. Uma igreja saudável é uma igreja que tem, no que diz respeito aos seus cultos, a consciência de que só Deus deve ser enaltecido, de que só Deus deve ser exaltado. Portanto, é uma igreja que entende que tudo que é feito deve ser feito com a finalidade de exaltar a Deus no culto. Quantas igrejas não saudáveis hoje, porque falta esta concordância litúrgica, ou com relação aos seus cultos. Quanta vaidade, quanta preocupação por parte de alguns, com visibilidade pessoal, com status pessoal, interesses pessoais, de serem vistos, de serem notados, de serem aplaudidos, e não de exaltarem a Deus. Uma igreja saudável é uma igreja que entende que quando ela cultua unicamente a Deus.
louvavam a Deus. Quinta marca de uma igreja saudável: temor a Deus por parte dos seus membros. É o que destaca o verso 43 em sua parte A. Em cada alma havia temor. A igreja individualizada, fora dos seus quadrantes, dos seus portões, em cada um havia temor a Deus. Os seus membros tinham a preocupação de não pecarem, de pecarem, melhor dizendo, contra Deus. Havia temor, havia preocupação por parte destes de darem mau testemunho, de descredibilizarem o Evangelho a partir das suas atitudes, a partir das suas ações. O temor a Deus presente na vida dos seus membros, a preocupação de enaltecer a Jesus, de enaltecer a Deus por meio das suas atitudes, por meio do seu testemunho, fora dos seus portões. Em cada alma havia temor. Eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso desobedecer a Deus. Penso eu, diziam os membros desta igreja, não perfeita, mas saudável. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós não temos a preocupação de não desobedecermos a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos a viver com esse destemor. Temor a Deus é a ideia de viver preocupado o tempo todo em deslizar, em pecar, em desobedecer. Eu sei que é inevitável, porque eu já disse aqui no início que não existe igreja perfeita, existe igreja saudável. Mas isso não significa que não existe igreja tendo em vista seus membros, onde estes são majoritariamente tementes a Deus. É possível entre nós. Por isso, nós devemos recorrer ao Espírito Santo. Se não há temor a Deus, se não há preocupação em vivermos de acordo com o Evangelho, se temor, é preciso nos voltarmos a Deus, é preciso nos recorrermos a Deus e dizermos: Deus, tem compaixão de nós. Mas ainda, uma igreja saudável é uma igreja de oração, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a Deus, é uma igreja que vive de joelhos, é uma igreja que vive curvada diante de Deus. É o que destaca a parte final do verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Firmeza no entendimento que deviam viver de joelhos, buscando a Deus, curvados diante de Deus, estabelecendo comunicação com Deus. Uma igreja forte, uma igreja viva, é uma igreja que vive de joelhos, é uma igreja que vive curvada diante de Deus, é uma igreja que se curva diante de Deus, é uma igreja que clama a Deus.
O avivamento, mencionado por mim há pouco, que ocorreu em 1739, no século XVIII, na Inglaterra, por meio de John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, começou a partir do momento que estes se curvaram diante de Deus e disseram: Deus, tenha compaixão de nós, tenha compaixão do nosso país, nos use com poder, com a finalidade de mudar a história de muitas vidas que existem nesse país. E o avivamento chegou. Meus irmãos, se desejamos ver esta igreja firme, viva, forte, é preciso que estejamos de joelhos diante de Deus. É preciso que estejamos curvados diante de Deus. E a ideia do texto é de insistência, é de perseverança, é de firmeza. Um povo que tinha um compromisso, um povo que tinha uma agenda de oração, um povo que orava, que buscava, que clamava a Deus. Irmãos, nós precisamos entender isto. Jesus nos ensina isto muito bem. Os evangelistas nos apresentam um Jesus que buscava a Deus constantemente. Jesus foi um homem de oração. Jesus foi um homem que vivia de joelhos curvados. Alguém já disse que uma igreja firme é uma igreja que vive de joelhos. É uma igreja que se coloca diante de Deus. É uma igreja que se curva diante de Deus. É uma igreja, meus irmãos, que busca a Deus. Não há desenvolvimento saudável sem uma vida de oração. Não há crescimento saudável sem uma vida de oração. Talvez esta das marcas mencionadas até aqui seja uma das mais importantes. Uma igreja de joelhos é uma igreja forte. Última marca de uma igreja saudável é uma igreja que impacta a sociedade. É o que destaca o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Simpatia de todo o povo. Esta é a última marca de uma igreja saudável. Uma igreja que impacta a sociedade. O meio onde ela está, onde ela vive. É uma igreja que atinge os que convivem ou os que convivem com ela. A simpatia do povo, a admiração do povo. Uma igreja que fazia diferença onde ela estava, no bairro que estava, na cidade que estava, no país que estava. Uma igreja que não passava desapercebida. Era uma igreja conhecida por parte da sociedade onde ela atuava. Era uma igreja que arrancava admiração, como diz o povo. Irmãos e irmãs, uma igreja saudável é uma igreja que faz a diferença na comunidade onde ela está. É uma igreja que é conhecida onde ela está. Tem muitas igrejas que estão há 20 anos, 30 anos, 50 anos.
em um endereço, e que não é conhecida por seus vizinhos. Vocês sabem disto. É uma igreja que não chama atenção, é uma igreja que não faz a diferença onde está. Nós precisamos entender isto. Às vezes nós nos preocupamos mais com os nossos, com os que estão aqui. E nos esquecemos que nós fomos chamados para impactarmos quem está lá, os que não estão aqui. Nós precisamos fazer a diferença na vida dos que fazem parte do bairro, da rua, ou dos que estão próximos a nós. A igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo. Se alguém passasse e perguntasse onde é a igreja tal, a resposta: tal lugar. A pergunta, em se tratando de nós, que nós devemos fazer é: será que se alguém perguntar onde fica a primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba, para alguém aqui, a resposta vai ser: em tal rua, em tal endereço? Ou essa igreja não é conhecida nessa cidade, neste bairro, nesta circunvizinhança? Irmãos, se desejamos ser conhecidos, nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos atuar. Essa igreja contava com a simpatia do povo nas entrelinhas, é óbvio, porque foi uma igreja atuante, uma igreja que chamava atenção. A gente precisa ser uma igreja que chame a atenção, a gente precisa ser uma igreja notada, conhecida onde a gente está. Nós precisamos fazer com que a nossa igreja venha se tornar conhecida. A responsabilidade é nossa. Nós somos membros desta igreja. Esta igreja vai ser conhecida a partir do momento que você, que eu, que nós falarmos, agirmos. Eu concluo esta mensagem destacando que o verso 47, em sua parte final, ressalta: enquanto isso, ou seja, em função de tudo que eu acabei de dizer a vocês, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja saudável possui essas marcas. Significa que é uma igreja que cresce, Existem muitas igrejas que não crescem, que não desenvolvem, porque falta algumas dessas marcas. Igreja saudável, igreja firme doutrinariamente, que tem comunhão com Cristo e com os seus feitos, que tem comunhão com o Espírito Santo, que tem comunhão entre os seus membros, que conseguiu arrancar a admiração dos seus vizinhos, é uma igreja que cresce. É uma igreja que cresce. Meus irmãos, é certo, portanto, dizer que muitas igrejas que estão há anos, sem desenvolvimento, e aí tem a ver com, em se tratando da igreja primitiva, com crescimento quantitativo e qualitativo,
É porque é uma igreja que não tem o compromisso, muitas vezes, de fazer o que a igreja primitiva fazia. E aí a gente fica perguntando por que minha igreja não desenvolveu durante anos, por que eu sou membro desta igreja há anos e ela não cresceu, e ela não desenvolveu, são 30, são 20, são 40 anos, a resposta está aqui. São os membros da igreja usados por Deus, que possuem comunhão com o Espírito Santo, que são sensíveis à voz do Espírito Santo, que fazem, mediante a graça e o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, com que a igreja cresça. É óbvio que uma igreja que não põe o pé para fora dos seus portões, não vai desenvolver. É óbvio que uma igreja que não interage com a comunidade onde ela está, não vai desenvolver. É óbvio que uma igreja que não ora, é óbvio que uma igreja que não prega a palavra de Deus com fidelidade, é óbvio que uma igreja que não tem comunhão com seus membros, é óbvio que uma igreja que não cultua a Deus, unicamente a Deus, não vai crescer, não vai desenvolver. E quando cresce, cresce de modo não saudável. Alguém já disse que o protestantismo brasileiro é como um grande rio que se espalha por todos os lados, no entanto, raso e sem profundidade. Muitas igrejas cheias, apinhadas de pessoas, crescimento quantitativo, mas sem crescimento qualitativo. Uma igreja saudável, ela cresce de modo qualitativo e quantitativo. A igreja primitiva crescia de modo qualitativo e quantitativo. Uma igreja que possui essas marcas, ela vai crescer de modo saudável, ela vai ter uma quantidade significativa de pessoas, ela vai ser uma igreja influente no bairro onde ela está, na cidade onde ela está. Nós precisamos nos colocar de joelhos e clamarmos a Deus para que Deus venha fazer isso com nossa igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, volto a dizer, o segredo, na verdade não é segredo. Segredo não é segredo, sabem por quê? Porque a palavra de Deus já nos ensina que quando estivermos diante de Deus, clamando-o, com a finalidade de vermos a nossa igreja crescendo, desenvolvendo, as coisas vão começar a acontecer. Põe-se de pé. Vamos conversar com Deus mais uma vez, pedindo que venha ter misericórdia de nós, compaixão de nós, dessa igreja, de cada um de nós. Deus amado, Deus santo, nós nos curvamos diante do Senhor, ó Deus, com a finalidade de pedirmos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer com que cada um de nós venha fazer diferença onde formos, onde estivermos. Que cada um de nós venhamos a ter a consciência de que a igreja desenvolve a partir da ação dos seus membros. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha colocar na cabeça de cada membro desta igreja a necessidade de estar agindo, trabalhando em prol do reino do Senhor, neste bairro, nessa cidade. Ó Deus, nós precisamos ser uma igreja forte, nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja ativa, mas sabemos que para isso o Senhor tem que derramar sobre nós a sensibilidade, a necessidade de estarmos propagando o Evangelho e de estarmos de joelhos diante do Senhor. Tem compaixão de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.